e eu já deixo o microfone à sua disposição para que a senhora se apresente ao nosso espectador que não a conhece o suficiente. Tá certo, Cláudio. Bom, eu sou mãe, sou professora universitária, dei aula há 12 anos, exatamente como se administra um Estado, um país, de direito administrativo. Eu sou advogada, formada pela Universidade do Rio de Janeiro, tive o privilégio, a oportunidade de estudar, e isso fez toda a diferença na minha vida. Tenho mestrado na PUC em São Paulo, comecei a fazer política muito cedo. Eu sou da geração das diretas já, aos 14 anos pedi autorização para os meus pais para poder ir para as ruas, lutar por democracia, por isso que isso é muito forte na minha vida, é algo de qual nós não jamais podemos abrir mão, porque significa a soberania do povo, o povo poder ir às urnas e decidir o seu destino e quem que ele quer para governar a sua vida. Dei aula há 12 anos nas universidades, e naquele momento as pessoas achavam que eu tinha talento para política, eu já fazia política nos bastidores, aceitei a missão de ser candidata e me elegi deputada estadual, depois fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita, depois fui a primeira mulher vice-governadora, senadora da República por 7 anos. Eu acho que um pouquinho da minha história no Senado, muitos que estão nos acompanhando sabem, fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, depois a primeira líder do MDB, a primeira mulher líder da bancada do MDB, a primeira mulher líder da bancada feminina, a mulher a ser presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é onde passam as reformas, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e a primeira mulher em 198 anos de história a ter coragem de ser candidata à presidência do Senado, apesar de um orçamento secreto, ali trabalhando contra, comprando consciências e, infelizmente, não estou dizendo que isso foi o fator decisivo, seria muita prepotência minha, mas isso fez com que a disputa fosse desigual, mas eu falo que, felizmente, Deus, quando fecha uma porta, sempre abre outra, eu não reclamo, o importante é fazer política. Então é isso, eu sou um ser político, para mim política é missão, política é servir, e aprendi com os homens de bem, né, os grandes homens públicos que tanto estão fazendo falta nesse país, o quanto a política é importante para a vida das pessoas. Tá certo. Pegando o gancho dessa sua introdução, a senhora enfatiza muito essa questão da mulher, da participação da mulher, ter sido a primeira em várias posições. Qual é o peso disso numa campanha como a que estamos vivendo neste momento? Por que essa questão de gênero é tão importante, na sua opinião? Bom, primeiro porque faz 20 anos que eu estou com mandatos consecutivos, Cláudio, é impressionante como mudou, né? Mulher não votava em mulher porque mulher não conseguia se enxergar no poder. Graças a uma decisão dos tribunais, depois de muita luta nossa da bancada, a mulher passou a ter paridade de armas, ou seja, ter a igualdade de poder disputar a eleição. Numa única eleição em 2018, quando valeu essa regra, se são 30% de mulheres candidatas, nós temos que ter 30% de tempo de rádio e televisão, e temos que ter 30% de fundo para não ter uma disputa desproporcional, só essa eleição fez com que aumentasse em 45%, 46% o número de deputadas federais na Câmara. Ainda somos poucos. Passamos, sei lá, de 55 deputados federais para mais ou menos 76. Mas ainda representamos que, na média, menos de 15%. E quando a média mundial é 30%. Eu acho que a mulher na política faz toda a diferença. Não que ela seja melhor que o homem, não é isso. Mas ela tem um olhar especial para aquilo que realmente importa. E aí a sua pergunta foi, o que representa isso hoje na eleição atual? Duas coisas que eu acho importante. Primeiro que a pauta hoje é a pauta econômica, mas é mais do que isso, é a fome, é a miséria, a desigualdade social. E ninguém sabe mais o que isso significa do que uma mãe e uma mulher. E segundo, que diante de dois grandes rejeitados, né, dois candidatos que se despontam nas pesquisas, são os dois candidatos que têm o maior índice de rejeição, Cláudio, nas pesquisas todas mostram que a mulher é a que mais rejeita ambos, então ela é a mais indecisa. Há, portanto, uma avenida aí a se buscar, conversando, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Começo amanhã pelo Pernambuco, já como a pré-candidata do MDB, PSDB e Cidadania, conversando especialmente para as mulheres, com a seguinte frase, né?
dizendo, perguntando para elas para que depois possamos responder ao Brasil. Que Brasil nós, mulheres, queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros. Não é o Brasil que eu quero como mulher, mas que nós, mulheres, queremos. E para isso eu vou estar entrando na casa dessas mulheres, conversando com as mulheres de todas as condições sociais, para depois estar na televisão falando como uma pré-candidata mulher, que Brasil nós, mães e mulheres, queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros. Senadora, a senhora tem tido dificuldade de receber o apoio do próprio MDB, né? Assim, integral. Nós temos aí diversos diretórios que estão acoplados, alinhados a outras campanhas. Isso é muito claro no MDB do Nordeste, com lideranças conhecidas, políticas conhecidas, alguns no exercício de mandato, outros não, mas todos eles apoiando o candidato Lula. Inclusive, nós tivemos até alguns meses atrás um jantar organizado pelo Eunício Oliveira aqui em Brasília para o Lula, em homenagem ao Lula, com Renan, com tantos outros integrantes do MDB. Como é que a senhora espera alcançar relevância numa campanha em que o seu próprio partido não está integralmente dedicado a ela? Cláudio, não há manchete nisso, né? Sempre foi assim. Bom, vamos lá. Não há nenhuma novidade de Renan estar com Lula. Ele fazia parte do Ministério, presidente do Congresso, quando o PT governava. Da mesma forma, Eunício de Oliveira. Não temos Eunício, mas temos Tasso Gereissati no Ceará, que foi um grande governador, é uma grande referência na nossa vida e que está conosco no PSDB. O MDB é um partido municipalista, é o maior partido do Brasil, tem o maior número de prefeitos e vice-prefeitos, é com eles que eu vou contar, é com a militância, o MDB jovem, o MDB diversidade, o MDB mulher, o MDB socioambiental, o MDB trabalhista, né, os núcleos, inclusive, que foram me procurar. Não foi uma candidatura imposta, foi uma candidatura que foi apresentada, que foi solicitada pela base. E não, a gente não vai ter unanimidade, nem quero ter unanimidade, mas nós chegaremos na convenção com a unidade do partido, porque o partido sabe, ao lado do PSDB e do Cidadania, esses extraordinários presidentes que são Roberto Freire e Bruno Araújo, que são verdadeiros democratas, estão muito entusiasmados, que sabe do momento grave que nós vivemos, né? Não é um momento qualquer. Imagina no momento mais difícil, agora recentemente os indicadores sociais mostraram que todos os indicadores nós retrocedemos à década de 90, que foi o pior momento do Brasil, onde a fome estava estampada. Depois de 30 anos, o que foi que aconteceu de errado, Cláudio? Não é só a pandemia ou a guerra, porque nenhum país em desenvolvimento do nível do Brasil retrocedeu tanto indicadores sociais, que é o que mais importa na vida de um país, né? Com baixo crescimento, com desemprego, com fome, com miséria. O que foi que aconteceu para termos retrocedido tanto? Então, neste momento, ressurge, eu resumo numa frase que eu até falei quando eu recebi o apoio do Cidadania e do PSDB, né? Ressurge essa necessidade dos grandes democratas, dos grandes partidos do Brasil, se unir para apresentar alguma coisa para o Brasil. Não só a esperança, mas a certeza de que nós juntos podemos erradicar a miséria, diminuir a desigualdade, diminuir a fome no Brasil. Eu digo que esse encontro, ou reencontro, não foi um reencontro agendado pela história, mas foi um reencontro exigido por ela, exigido pelas ruas, exigido pelas barracas de lona que se encontram hoje abrigando famílias inteiras em praças públicas. As mãos calejadas dos nossos trabalhadores, hoje elas estão lisas em forma de súplica pedindo um emprego num país que alimenta o mundo. Nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta e não conseguimos alimentar 5 milhões de crianças que hoje, exatamente hoje, uma quinta-feira à noite, hoje tem 5 milhões de crianças ou mais que vão dormir com o som dos seus roncos vazios, dos seus estômagos vazios. Isso é inadmissível. É por isso que a gente se insurge, é por isso que nós estamos começando essa nossa caminhada de reconstrução do Brasil. A senhora acha que há tempo, porque quando se fala em rua, né, a gente lembra que recentemente, né, há poucos anos, os brasileiros foram às ruas para exigir condições melhores, serviços públicos melhores, exigir mais performance dos seus políticos, exigir políticos honestos.
E hoje, apesar de tudo que nós estamos vivendo, apesar de uma gestão tão bárbara como a que está sendo realizada pelo Bolsonaro, apesar do risco de termos de volta o Lula, né, com todo o seu passado relacionado à corrupção, apesar de tudo isso, apesar da fome, apesar dessas condições sociais e econômicas cada vez piores, o cidadão parece um pouco apático. Então, eu coloco essa questão, aproveitando aqui que o Datafolha acabou de sair, o novo Datafolha, e ele traz os seguintes dados, né, em relação aos candidatos. O Lula aparece aqui com 47% das intenções de voto, Bolsonaro 28%, o Ciro com 8% e a senhora com 1%. Então, eu queria a sua avaliação sobre essa apatia do eleitor e como a senhora espera, que tipo de estratégia será adotada para tentar sair desse 1%, está dentro da margem de erro. O povo está com fome. 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil. Mais da metade, pela primeira vez, mais da metade está com algum grau de insegurança alimentar, ou média, ou grave, ou ainda que leve. A classe média está pagando em parcelas a compra do supermercado, que é uma classe média empobrecida. Quem tem fome, quem está devendo no cartão, quem não tem um emprego, né, é óbvio que não está preocupado ainda com o processo eleitoral. O processo eleitoral vai começar. E quando nós colocarmos a campanha na rua, que é uma campanha propositiva, uma campanha diferente, mostrando, né, triste, você falou num dado, então me permita avançar, triste Brasil, que precisa escolher entre o escândalo de corrupção do Petrolão e de corrupção na educação. Quer dizer, não é este Brasil que a população brasileira quer. Eu tenho certeza que quando ela se despertar para a nossa campanha, eu não sou conhecida, eu tenho um grande grau de desconhecimento, por isso que eu estou indo a Pernambuco, para me apresentar ao Nordeste brasileiro, apresentando propostas sérias, falando que a nossa candidatura é a única candidatura capaz de unir o Brasil, de pacificar o Brasil, que hoje fica ora à esquerda, ora à direita, sem nenhum rumo, criando crises artificiais para poder se manter no poder. Quando as pessoas conhecerem as nossas propostas, o que nós temos a dizer e como nós vamos erradicar a miséria, diminuir a pobreza, fazer o Brasil voltar a crescer num ambiente seguro, de estabilidade, garantindo segurança institucional, que amamos a democracia e não abrimos mão dela, segurança jurídica, que honramos contratos, que respeitamos, que o nosso governo vai ser parceiro da iniciativa privada, nosso governo não vê a iniciativa privada como inimigo, como adversário, mas alguém que pode ser propulsor de alavancar a economia e de gerar emprego para o Brasil, quando nós mostrarmos o que temos por fazer diferente na área social, que é não só dar e vamos dar, garantir e zerar a fila do Bolsa Família. Eu não gosto do nome Auxílio Brasil, não acho que precisa ficar trocando nome de programas só para falar que é seu, porque a gente, óbvio que tem que zerar a fila, garantir um mínimo de comida na mesa de todos os brasileiros, mas mais do que isso, nós vamos fazer o dever de casa, Cláudio, para que no futuro, daqui 15 anos, quando você estiver entrevistando o próximo candidato à presidência da República, você não tenha que fazer a mesma pergunta, não só assistência ou assistencialismo, mas pegar cada jovem, cada mulher, cada trabalhador desse programa e colocar com a iniciativa privada na qualificação, para que ele possa conseguir emprego, e essas crianças, a União coordenar um amplo projeto nacional. Essa é a prioridade absoluta como professora que sou, orientando e ajudando os municípios no ensino infantil, para que essas mulheres possam trabalhar, e ajudando os governos dos estados no ensino médio, que é um ensino médio técnico, onde o jovem tem o português e a matemática, mas tem autonomia de escolher as suas disciplinas e depois ir para um curso profissionalizante, com 1 ano e 1 ano e meio ele está pronto para entrar no mercado de trabalho, ou através do Enem ou para um banco de uma universidade. É essa a diferença da nossa candidatura, é uma candidatura que tem um projeto de Estado, um projeto de país, e não um projeto de poder, não um projeto de permanência perpétua, de empoderamento de um partido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, falando em partido, falando em Bolsa Família, falando de Lula. Eu pedi até para os nossos espectadores aqui me enviarem sugestões de perguntas, e uma das perguntas mais repetidas foi em relação à polêmica surgida aí de uma última entrevista, uma recente entrevista que a senhora deu, que deixou aí no ar para o espectador de maneira geral
uma possibilidade de que, num segundo turno, caso a senhora não chegue no segundo turno, a senhora acabe apoiando o candidato do PT, o Lula. Uma pergunta clara. Se a senhora não chegar no segundo turno, a senhora vai apoiar quem? Eu não estarei no palanque do Lula, vocês podem ter certeza, e não estarei no palanque do Bolsonaro, mas eu estarei no palanque democrático. É isso que eu quis dizer, lamentavelmente, o Estadão estampou, depois até eu vi que depois ele corrigiu, porque olhou as notas, não sei, e corrigiu até o título da matéria, e eu deixei muito claro que eu não estarei sentada numa cadeira assistindo televisão. Palanque democrático defendendo eleições limpas, sem ataques, resultado das urnas, porque é assim que eu sempre fiz política. Mas eu tenho convicção, Cláudio, eu não larguei uma candidatura para o Senado para ser candidata a presidente da República se eu não tivesse certeza que tenho condições de estar no segundo turno. Não me preocupa 1, 2 ou 3%, ainda que saísse 3% na Folha, poderia ser margem de erro. Né? Como saiu hoje no exame, que eu estou em 3%. Então, eu tenho a Folha dizendo que tem 1, eu tenho o exame dizendo que tenho 3%. Isso não me preocupa. O Brasil não me conhece, eu estou ao lado de, primeiro, eu estou ao lado do MDB, que é o maior partido do Brasil. Como eu disse, a base são os prefeitos que fazem a política do meu partido. Ao lado do PSDB, ao lado Cidadania. Sei que outros partidos poderão vir. Na hora que nós erguemos a nossa voz a favor da democracia, a favor da diminuição da desigualdade social, de políticas públicas sérias, com ética, porque dinheiro no orçamento tem, ele só está mal distribuído, ele só está na mão do centrão, porque um governo que não sabe onde quer chegar, que não tem um planejamento com programas, metas e prazo para executar cada uma das ações, o que vai fazer na saúde, o que vai fazer ajudando os estados na segurança pública, cadê as casas populares para famílias que ganham até um salário mínimo e meio, que foram praticamente zeradas. Então, quando o governo tem esses programas com projetos, metas e prazo para encerrar, o dinheiro é bem distribuído. Quando você tem um governo inerte, um governo que não sabe para onde vai, um governo que se entrega a um Congresso Nacional com medo de qualquer tipo de processo e deixa a chave do cofre na mão para meia dúzia de parlamentares, é isso que dá. É orçamento secreto, é dinheiro indo para currais eleitorais para eleger parlamentares e a população brasileira cética. Cadê a minha casa popular? Cadê a qualidade do ensino mesmo na universidade? Onde estão os empregos? Cadê a política de fomento? Cadê a reforma tributária? A reforma tributária que tem condições de desburocratizar, simplificar, fazer com que a pessoa jurídica seja menos tributada e a pessoa física mais tributada, onde o pobre pague menos imposto, contribuindo mais quem mais pode pagar. Nada foi feito. E pandemia não é justificativa, guerra não é justificativa, porque o mundo também está em guerra, o mundo passou pela pandemia, só não passou pela pandemia que nós passamos, porque o governo negou vacina, 45 dias de atraso para a primeira, e eu estava lá e vocês sabem disso, para que a primeira vacina fosse colocada no braço do povo brasileiro. 45 dias de atraso. Quantas pessoas você conhece, Cláudio, de 40, 50 anos de idade, que faleceram faltando uma semana para tomar vacina? Então, é diante desse descalabro que a gente se apresenta, como alguém Sim. que pode, primeiro, reconstruir o Brasil e unificar e trazer paz para as pessoas. Eu sei que há muita ansiedade em se colocar todos os temas, porque o que não falta é problema nesse país. O diagnóstico parece que todos temos, senadora, e aí eu estou muito interessado em saber da solução. Hoje, se a senhora fosse a presidente da República, diante da crise que estamos vivendo, a crise é planetária, inflação planetária, depois de pandemia entramos numa guerra envolvendo dois países que são fornecedores de combustível fóssil, de gás, de fertilizantes para o mundo inteiro, e isso está impactando em todas as cadeias de produção. Nós estamos sentindo isso aqui, então estamos vivendo esse disparo dos preços dos combustíveis e da inflação como um todo, dos alimentos como um todo, dos serviços, do comércio em geral. Se a senhora fosse hoje a presidente da República, o que a senhora faria para reduzir esses preços dos combustíveis e, claro, em consequência, tentar baixar a inflação e equilibrar essa economia, porque para evitar que o poder de compra do brasileiro se esfacele? Bom, primeiro vamos lembrar que a inflação ela é uma febre, ela não é a doença. Ela é um termômetro, né? É porque alguma coisa está de muito errado acontecendo na economia brasileira.
Quando a gente fala do combustível, eu falo primeiro do combustível, depois eu falo da economia como um todo, a inflação como um todo. A inflação depende, obviamente, do preço do combustível, porque você aumenta o frete, paga mais caro pelo frete, paga mais caro pelo fertilizante na lavoura, na agricultura, e com isso, nas gôndolas do supermercado, você tem o preço elevado. Você tem inflação hoje que chegou a 2 dígitos. Ela não é só fruto da guerra da Ucrânia com a Rússia, os maiores exportadores de petróleo, e com isso o preço do barril sobe, e é em dólar, porque tem uma escassez de produto. Tem no máximo 10 dias ou 15 dias de reserva de diesel no mundo, mas é também pela falta de dever de casa no Brasil. Cada vez que o presidente da República fala, acirra, briga com as instituições, ameaça as instituições democráticas, o dólar subia durante esses anos e depois não baixava mais. Então nós estamos sendo impactados por 2 razões. Uma, nós não temos controle, é verdade, mas a outra nós temos. Então aí, respondendo a sua pergunta, eu fiz essa mesma pergunta para um dos maiores economistas, um dos mais respeitados economistas do Brasil, no Rio de Janeiro, quando eu estive lá em alguns eventos. E ele falou assim, só basta o Centro Democrático ganhar a eleição. Esse é o primeiro passo, que a hora que o Centro Democrático ganhar a eleição, vocês vão dar estabilidade. O Brasil precisa de estabilidade institucional e segurança jurídica. Com isso faz com que o dólar caia e com isso impacta decisivamente para menor a inflação. É óbvio que não basta isso. É sinalizar e confirmar que nós garantiremos segurança jurídica, que os contratos vão ser honrados, que você não dá calote, e imediatamente, no primeiro dia, a reforma tributária tem que estar no Congresso Nacional e ela tem que terminar em 6 meses, Cláudio. A reforma tributária, ela está lá, ela precisa ser só melhorada, ela já foi discutida há quase 2 anos, então é fácil de ser aprovada, uma reforma que desburocratize, que faça com que o investidor tenha segurança em trazer os investimentos. E, paralelo a isso, não dá para dissociar, né? Deixar claro para o mundo que a nossa economia é verde, que o agronegócio não confronta com o meio ambiente, agronegócio e meio ambiente andam juntos, que o desenvolvimento é sustentável, que a nossa economia é verde. Você sabe, melhor do que eu, que existem trilhões, são trilhões de dólares, não são bilhões, são trilhões de dólares em fundos de investimento no mundo. Eles precisam de duas condições apenas para vir para o Brasil ou para qualquer lugar do mundo. Eles precisam de segurança institucional e jurídica, e é isso que o Centro Democrático tem condições de fazer, a esquerda e a direita não têm condições de fazer, e garantir no investimento dele que nós temos uma cadeia produtiva verde, que nós sabemos respeitar o meio ambiente, sem prejudicar, obviamente, o setor produtivo. Isso é chave. A partir daí as coisas acontecem. Bom, a senhora colocou de uma maneira como se basta a eleição, a sua eleição, para que o mercado se pacifique, o dólar caia e, não sei, a gasolina baixe. Só que a gente tem um problema na questão dos combustíveis, que ele é bem característico, porque é escassez, né? Escassez de oferta de gás, por exemplo, do gás russo, a necessidade de realocação desses recursos, o senso de oportunidade de algumas empresas em, de repente, exportar em vez de fornecer para o mercado interno. Por exemplo, a gente vê que a Petrobras está sendo muito criticada por fazer aí a paridade internacional com o preço, né, internacional do barril do petróleo, mas para precificar o combustível que ela vende aqui dentro. Ao mesmo tempo, a gente percebe que, claro, isso foi uma solução que foi adotada para recuperar o rombo que o PT deixou na Petrobras, mas, nesse momento, essa paridade ela está, vamos dizer assim, pulverizando o poder de compra de qualquer um que vai lá colocar o seu carro para abastecer, o seu caminhão, etc. Nós também vemos muitas iniciativas no sentido de taxar as exportações da Petrobras, porque há a sinalização de que a Petrobras ela exporta, e são números, né, que ela exporta o nosso óleo, por exemplo, para a China, a preço brasileiro, em vez de fazer a paridade também para exportações. E há iniciativas para se taxar exportações para talvez reduzir o volume de exportação
para que a Petrobras possa refinar esse óleo no Brasil. As refinarias estão trabalhando, tem refinaria trabalhando com 60%, 70%, 80% da capacidade, quer dizer, poderia estar refinando no Brasil, poderia estar, vamos dizer assim, reduzindo esse custo final para o consumidor. A gente não vê a atuação da ANP, a gente percebe que a agência reguladora está omissa e tudo fica naquela coisa assim o livre mercado, mas a gente precisa entender que há limites, né? Senão, se você não fizer um mínimo de regulação, você acaba criando oligopólios, né? Por isso que você tem um CAD para evitar cartéis. Aqui em Brasília, por exemplo, quando você vai abastecer, passa aqui de uma asa a outra do plano piloto, todos os postos de gasolina têm o mesmo preço. Todos eles. Então, se você não tiver uma ação efetiva para evitar esse tipo de situação, o mercado ele acaba, vamos dizer assim, se ajeitando ali, muitas vezes na cumplicidade entre empresários que querem lucrar mais, e isso tem consequências nefastas para o resto da sociedade. Então, volto à pergunta, concretamente, quais as iniciativas que a senhora apoia ou que a senhora é contra, que estão sendo discutidas hoje no Congresso, e se a senhora tem alguma outra perspectiva, alguma outra proposta concreta para essa questão dos combustíveis? São duas ações. Uma em caráter imediato, porque nós estamos numa excepcionalidade, uma guerra, né, é importante dizer, uma guerra, e acabamos de sair de uma pandemia. Então, nós temos um problema imediato. Esse problema imediato, em caso de calamidade pública, a Constituição dá a saída. E eu, inclusive, tenho dito muito isso. Excepcionalmente, você pode criar crédito extraordinário, você pode subsidiar, você pode pegar parte desses dividendos e desses lucros, desse repasse que a Petrobras faz para a União e subsidiar, mas subsidiar quem precisa. O gás de cozinha, o diesel por conta dos caminhoneiros, isso é possível fazer. Só temos que tomar cuidado com a questão inconstitucional de violar, provavelmente, algum tipo de autonomia em relação aos estados, que é uma discussão que está sendo feita. Então, você tem um problema imediato que você pode resolver, mas acho que a pergunta mais ampla, e é isso que eu advogo, né, e advogava, mas não foi oferecido essa oportunidade para os senadores votarem, nós tínhamos uma outra situação e, portanto, votamos favorável a uma situação que, a meu ver, é equivocada, mas era possível porque as pessoas estão passando fome, e entre a fome das pessoas que estão escolhendo entre o arroz e o feijão, e você optar por uma medida que você acha que nem é a ideal, eu votei a favor da medida para poder proteger minimamente as pessoas. Mas a saída está em trocar o presidente da República. Porque, veja, ele terceiriza os problemas quando a responsabilidade é dele. Quem quer resolver não fica jogando a culpa em terceiros. A saída é escolher um presidente da Petrobras competente, que entenda de matriz energética, que consiga, junto aos conselheiros que vão ser indicados pelo governo, estar num amplo diálogo aberto com os demais acionistas e demais membros do conselho para dizer o seguinte: espera aí, vocês podem ter o lucro que tem, ninguém está indo contra o lucro da Petrobras, nós vamos pegar uma parcela desse lucro e reinvestir em pelo menos duas coisas. Primeiro, refinarias, não precisa ser necessariamente na mão da Petrobras, pode ser algumas na mão da iniciativa privada, e não essas refinarias que são escolhidas a dedo em determinados estados para atender o amigo do rei, como foi feita no passado com o PT, e muito menos superfaturadas, para que nós possamos não só sermos autossuficientes em petróleo, mas também refinarmos, não precisarmos ficar trazendo os 15%, e são só 15% de petróleo importado. E o segundo é também, paralelo a isso, para ter resultado a médio prazo, Cláudio, cadê o plano estratégico de energia renovável, né, de transição energética da Petrobras, que é exigido fazer com ela? Não é só acabar com o metano até 2050 e não colocar gás poluente no meio ambiente, é investir em biocombustível, é utilizar o gás que está indo lá para o solo, lá no pré-sal, que ele reinjeta uma parte dele, para quem sabe também criar uma grande política
de incentivo a ter transporte coletivo utilizando menos diesel e um gás que, ainda que poluente, é bem menos poluente do que o combustível fóssil, enquanto o Brasil não faz, através da iniciativa privada e do mercado, o dever de casa com a biomassa, com eólica, com solar. Então, você tem várias alternativas. De forma imediata, subsidiar o gás de cozinha, o diesel, para que o transporte seja mais barato. No caso, como presidente da República, escolher um presidente, não porque é amigo, mas um presidente da Petrobras competente, que entenda do assunto, que junto com seus 7 conselheiros possa estar fazendo uma nova política. Se você me permite, Cláudio, você tocou no assunto que eu acho muito importante, que impacta tanto a inflação quanto a questão do combustível. O Brasil já foi não autossuficiente, mas o Brasil já produziu 50% dos fertilizantes que precisava para a nossa agricultura e para a nossa pecuária. Hoje, nós temos que importar acho que 80% ele é importado em dólar, portanto, nós falamos em guerra, da própria Ucrânia e da própria Rússia. E aqui eu preciso passar isso para todos que estão nos ouvindo. Quando eu fui prefeita, em 2015, em 2010, eu fui procurada pela Petrobras e doei mais de 500 hectares de área para a Petrobras construir a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Só para ter uma ideia, ela ia dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. A fábrica estava 85% pronta. Veio o escândalo do Petrolão, a Petrobras paralisou, ficou anos parada. Eu falei com 5 presidentes da Petrobras, falei com todos, falei como vice-governadora, falei no primeiro ano de senadora, falei no segundo ano. Eles resolveram desinvestir, vamos vender. Falei, tudo bem, vai vender, a Petrobras tem autonomia, mas tem que terminar a fábrica. Agora, este governo vendeu no leilão essa fábrica, sabe para quem? Para os russos. Sabe para quê? Não era para produzir fertilizantes, era para misturar os fertilizantes que nós não temos, vindo da Rússia. Ou seja, e é o que há de mais moderno nessa fábrica. Graças a uma ação nossa no Senado Federal, denunciei, esse leilão foi cancelado, e agora a Petrobras vai fazer um novo leilão para que uma empresa brasileira ou estrangeira, pouco importa, ganhe o processo e construa e termine para que seja uma fábrica de fertilizantes no Brasil. É contra esses desmandos, Cláudia, é por isso que eu sou pré-candidata à presidência da República, porque esse tipo de coisa tão simples que poderia ser resolvido, não é resolvido porque nós temos um governo incompetente e inoperante. Se a senhora tivesse hoje no debate aqui com o Lula de um lado, o Bolsonaro de outro, o Ciro no canto ali, uma pergunta para cada um. Que tipo de questionamento a senhora faria para o Lula, para o Bolsonaro e para o Ciro? Boa pergunta. Bom, seriam tantas, mas para o Lula eu perguntaria por que ele não reconhece que o governo dele errou e que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o Petrolão, inclusive com membros do meu partido, eu não nego, né? Esse meia-culpa que o PT deve um pedido de desculpa à nação brasileira e nunca o fez. Em relação ao Bolsonaro, eu perguntaria por que ele é candidato à reeleição, se ele mesmo disse que não dá para o cargo. Ele mesmo, várias vezes, é só puxar aí na história do jornalismo, disse que ele não dava muito jeito para coisa, então se ele não dá muito jeito para coisa, ele mesmo reconhece, porque deixar a população brasileira sofrer tanto com a incompetência e inoperância, é um governo e um presidente negacionista e insensível que não conhece as mazelas do Brasil e muito menos as potencialidades, o quanto esse Brasil é rico e tem condições de resolver os problemas das pessoas. O Ciro, eu tenho um carinho pelo Ciro, eu me dou bem com o Ciro, ele é um sonhador, ele é um romântico, assim, ele acredita piamente que a sua posicionamento econômico é o melhor para o Brasil. E eu perguntaria para ele se ele estaria disposto a rever alguns dos conceitos, quem sabe construir conosco uma aliança a favor do Brasil, até porque ele é um democrata, a favor vir conosco se somar a essa frente de centro democrático, se pudesse ceder em algum momento, em alguns posicionamentos para a economia. E como eu sei que ele não leva desaforo para casa, provavelmente ele vai devolver a pergunta para mim logo, quando tiver a notícia de que eu fiz esse questionamento para ele. Ele esteve aqui e me disse o seguinte, que vocês têm trocado mensagens de WhatsApp. Que mensagem? O que vocês têm conversado? Não, são mensagens, a gente se fala pouco, ele está na campanha, eu também, a gente tem pouco tempo.
Eu sou colega dele aqui no Senado Federal, tenho um carinho muito, muito grande pelo Cid, muito cordato sempre, e a gente fala exatamente desses excessos, né? Me solidarizei com ele quando ele foi atacado. Acho que nós precisamos de uma grande frente a favor desse processo eleitoral de paz, que precisa ser uma eleição limpa, transparente, de paz, de ataques no âmbito das ideias, mas jamais com ataques físicos, né, com tentativas de agressão, como ele sofreu e que outros candidatos sofreram. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente ainda não parou para sentar para falar de economia, mas quero em breve estar indo ao Ceará e fazer uma visita a ele também. A senhora bem lembrou que o Petrolão de Lula, ele era do PT, do MDB e do PP, progressistas, que hoje está no governo do Bolsonaro. A senhora, como vice-governadora, foi vice do André Putinelli, que foi preso 2 vezes, inclusive, em investigações de corrupção. Como é que a senhora se sente tendo companheiros de chapa, companheiros de partido corruptos? Bom, primeiro que a gente pode aceitar o conceito de corrupção depois da sentença, né? No caso do ex-governador, era por denúncias da época de prefeitura, e a justiça está analisando os processos, ele já foi absolvido em alguns. Eu pertenço a uma ala do partido do MDB histórica, e eu nasci dentro do MDB, e eu não mudo de partido porque eu sou persistente, né? Eu acho que quem tem que mudar são as pessoas que ferem e que não honram a história do partido e a cartilha do partido. Não vamos esquecer o que é o MDB, o que foi o MDB. O MDB foi o grande partido que abrigou todos, independente de matrizes ideológicas, todos os homens públicos de bem, lutou, né, na figura imortalizada de Ulisses Guimarães, em Dedo em Risco, lutou contra os cães da ditadura. Este é o meu partido de Tancredo Neves, de Mário Covas, de Pedro Simão vivo, lá no Rio Grande do Sul, que é a minha grande referência política, e do meu saudoso pai. Então, eu faço meia-culpa, nenhum partido é santo, nós temos inúmeros membros do partido que têm processos, alguns já foram julgados e condenados, outros têm o direito ao devido processo legal e estão se defendendo, como no caso do PP. Mas você falou do Petrolão, e me permita fazer aqui uma observação. O PP estava envolvido, o MDB, um ou outro estava envolvido, mas não vamos esquecer que quem chefiava era o Partido dos Trabalhadores. Na realidade, ele foi um novo modo de poder governar na base da compra de parlamentares. Primeiro nós tivemos o mensalão, onde por mesada, pagava-se mesada para alguns parlamentares para poder ter a maioria e aprovar o que quisesse no Congresso Nacional. Quando o mensalão foi descoberto, inventou-se o Petrolão. E agora nós estamos vendo neste governo também, que é um governo, vou repetir, triste o Brasil que tem que escolher entre a corrupção do Petrolão e a corrupção da educação. Educação, que é uma pauta tão cara para todos nós, especialmente para as nossas mães brasileiras. A senhora falou de insegurança jurídica, e a gente tem muito claro no debate que um dos principais focos de insegurança jurídica do país hoje é o próprio Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco, inclusive, já combinou aí com ministros, né, fizeram algum convite para que ministros do Supremo vão ao Senado discutir o ativismo judicial. O STF, por diversas vezes, tem invadido a competência do Legislativo e até do Executivo. O que a senhora tem como proposta, como parlamentar que é e como pré-candidata à presidência, para tentar depurar essa atuação do Supremo? Acho que temos 2 medidas. Primeiro, uma observação, né? O ativismo do judiciário é fruto de provocação da política. Antes do ativismo do judiciário, Cláudio, nós temos uma politização da justiça. A política que tem que resolver os seus próprios problemas, não dando conta, se socorre a toda hora, corre toda hora para o Supremo, muitas vezes de forma necessária e importante, outras, muitas vezes, inclusive, para fazer política. Então, nós temos que, antes da judicialização, da politização da justiça, né, esse ativismo do judiciário, nós temos uma corrida da política à justiça, e eu sou contra isso.
Acho que a gente tem que correr, eu sou advogada, sou operadora do direito, sou professora de direito, nós temos que recorrer à justiça nos casos realmente de necessidade. Então, esse é o primeiro ponto. O juiz, seja ele o mais simples, lá da comarca de interior, ele não sai catando o processo, eu estou vendo uma coisa errada aqui, eu vou provocar. Você não tem um único processo nesse sentido. Você não tem uma única ação em que o juiz falou o seguinte, ninguém vai entrar com a ação daqui que eu mesmo vou criar uma ação. Então, começa por aí. E isso é fruto, nesses últimos anos, muitas vezes, de um executivo fraco ou de um executivo que extrapola, cria com decretos medidas inconstitucionais, como essa questão de armas e assim por diante. Mas isso não justifica os erros do judiciário. Você tem toda a razão, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Eu partiria de duas medidas muito rápidas. A primeira eu já aprovei, inclusive, dentro da CCJ, não sei se já foi votado no plenário do Senado, mas na CCJ nós votamos. Um projeto em que Ana Amélia, Anastasia e outros ajudaram. Foram eles, eu só ajudei, na realidade eu que ajudei ambos, que você limitar o tempo dos próximos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles tenham aí entre 10, 12 anos, como acontece na maioria dos países do mundo, ter prazo, mas tenham algo que ninguém fala, que ninguém tem coragem de falar e que resolve todo esse problema, que é esse problema de você estar discutindo foro privilegiado, prisão em segunda instância. A maioria dos países do mundo, a Suprema Corte, ela não tem função criminal. A Corte é constitucional, é para analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de atos, né, de prefeitos e governadores, no caso específico, como é Supremo, do Congresso ou do Presidente da República. Quando você acabar com a função de corte criminal, ou seja, um político, ele é condenado em primeira instância, ele vai para o tribunal, ele perdeu em segunda instância, ele vai preso. Se você tirar a instância do Supremo como corte criminal, através de uma emenda constitucional, você resolve o problema. Você resolve esse problema que você me perguntou e o outro que eu não sei se ia me perguntar e eu já respondo. Quer dizer, tirando do Supremo Tribunal a questão a função de corte criminal, você resolve esse problema. Em alguns casos, você teria ainda uma terceira instância no Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos específicos, mas ali você tem 33 minutos, não 11, você tem uma celeridade no processo, pelo menos na teoria, 3 vezes mais rápido no julgamento, e seriam casos excepcionais. A senhora de vez em quando é criticada por causa de não ter apoiado a CPI da Lava Toga. Por quê? Tudo tem o seu momento e seu tempo. Nós não vamos nos esquecer que nós vivemos um momento de conflito. Nós temos um presidente que flerta muito com autoritarismo. Né? Eu vejo o presidente como um autocrata, que questiona a imprensa livre, questiona o resultado das urnas. Nós temos que, neste momento, ter serenidade. Tudo é uma questão política, é uma decisão política. Eu sou a favor de CPIs, eu acho que nós assinei a CPI, até não foi ontem não, eu assinei faz muito tempo a CPI da investigação das denúncias em relação à educação, assinei a CPI da saúde. Eu não tenho problema de assinar a CPI, mas nós estamos falando agora de uma necessidade de ter harmonia entre os poderes, equilíbrio dos poderes, porque nós temos um presidente que flerta com o autoritarismo. Se nós tivermos um Supremo Tribunal Federal acovardado, um Supremo Tribunal Federal fragilizado, diante deste cenário, diante deste governo, nós perdemos a única âncora que nós temos para dizer não aos excessos da política. Então, é só por isso que eu não assinei a CPI. Ainda sobre o judiciário, nós tivemos, só nesta semana, 2 eventos de homenagem ao ministro Gilmar Mendes, que é o decano hoje do Supremo, que completou 20 anos na Suprema Corte, né, no STF. Um evento foi um jantar oferecido pelo Gilberto Kassab, contou aí com a presença de mais de 300 pessoas, políticos, autoridades judiciárias, advogados, etc. E ontem nós tivemos outro evento, um jantar lá na residência oficial da Câmara. O Arthur Lira patrocinou esse jantar, com a presença de outros ministros, inclusive parece que o Bolsonaro, segundo relatos que nós obtivemos aí, junto a pessoas que estiveram nesse evento, a parte da imprensa também já publicou, o Bolsonaro até teve uma reunião a portas fechadas com Alexandre de Moraes, vários outros ministros compareceram, Lewandowski, Dias Toffoli, e isso eles, vamos dizer assim, convivendo e trocando ideias e conversando e desfrutando de um evento social em que você tem muitas vezes
políticos investigados, com processos pendentes na Suprema Corte, processos que serão julgados por esses mesmos ministros. Esses converscotes, eles são uma rotina. Nós vemos isso acontecer de forma frequente, né? Jantares em que, por exemplo, há poucas semanas também, a Carmen Lúcia fez um jantar com a presença de Renan Calheiros, Randolph, outros senadores do seu partido, de vários outros partidos, para discutir também uma dessas pautas, né, do dia. Qual a sua opinião sobre esse tipo de relação? A senhora concorda que ministros do Supremo se relacionem de forma tão intensa com deputados e senadores? Cláudio, eu não pré-julgo nada, mas entendo que todo excesso não é bem-vindo. Não vejo nenhum problema de os presidentes das instituições se relacionarem, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, um ou dois, para discutir alguma pauta, alguma questão relevante. Agora, realmente, é de se estranhar a presença de um presidente da República ou de determinados senadores ou deputados federais constantemente em casas de alguns ministros. Né? Eu não sei o que aconteceu, o que está acontecendo dentro dessas quatro paredes, não poderia estar acrescentando. Mas sim, não é algo que é comum, a harmonia dos poderes ela é importante e necessária, por isso que eu digo que não rejeito de pronto, mas a independência é algo que se impõe. Né? A independência quer um certo distanciamento para que os juízes, no caso, os ministros, tenham a imparcialidade, né? E não deixem em nenhum momento dúvida em relação aos seus posicionamentos. Né? Aí vai de depois a própria imprensa descobrir o que estava por trás de cada uma dessas reuniões. Uma palavra para definir Augusto Aras. Não pode ser uma nota? Decepção. Cláudio, eu votei na primeira vez para o ministro Augusto Aras. Né? Meu pai veio do Ministério Público, eu tenho o maior respeito pela instituição, embora acho, sim, que cometam alguns excessos, muitas vezes chegam muito novos nas comarcas do interior, né, no afã de quererem prestar um bom serviço e cumprir a Constituição, muitas vezes pré-julgam, mas é o papel da instituição realmente investigar, denunciar alguns casos, ou os casos considerados suspeitos, mas ele não, a meu ver, ele não honra a instituição, e eu não votei na segunda vez, ele sabe disso, né, com todo respeito, não o recebi sequer no meu gabinete, não tenho... acho que foi a única vez que eu cometi alguma indelicadeza no Senado Federal, porque não é do meu perfil ser indelicada, não o recebi dentro do meu gabinete, porque realmente me frustrei, me decepcionei sim com Augusto Aras, não só antes de votar nele na recondução, como também agora, não dando continuidade da conclusão de uma CPI que eu participei, você sabe disso, eu descobri muita coisa ali ilegal, tinha uma nota fiscal, uma chamada invoice, pavorosa, falsificada, que exigia pagamento antecipado de 45 milhões de dólares por um paraíso fiscal para comprar uma vacina que nós não conhecíamos, não sabíamos se ia funcionar, e nem sei se ela foi depois validada pela Anvisa ou no mundo, e com todos os erros, onde o governo tentou se justificar, e segundo um funcionário de carreira, teria ido ao presidente da República falando, olha, está aqui um documento, né, tem muita coisa errada, e ele teria dito que ia encaminhar para a polícia, não encaminhou. E isso eu consegui através de um estudo, de um processo, ficou sob minha responsabilidade, depois consegui tirar da boca de um deputado bolsonarista o nome do deputado que havia... de alguma forma, sido envolvido nessa questão, que era o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então, as coisas estavam todas ali. O papel do Ministério Público é denunciar. Repito, tem muitos casos, há excessos, mas nesse caso específico, era a nação clamando, né, era a vida, em homenagem às milhares de pessoas que morreram por falta de vacina. O mínimo que o Ministério Público tinha que fazer é abrir um processo para investigar, ainda que depois pudesse se comprovar alguma absolvição. Não há demérito nenhum de você ser investigado, ser uma pessoa pública, né? Você, desde que não haja excesso no processo. E isso não foi feito, quer dizer, ele encerrou antecipadamente, ele nem permitiu, né, que o Ministério Público pudesse cumprir o seu mistério. Isso aí é muito importante, essa pauta, porque a CPI fez o seu trabalho, entregou um relatório com pedidos de indiciamento, do próprio presidente, de seus filhos, de uma série de outros funcionários, de ministros e tal, ex-ministros e tal.
E, como a senhora acabou de relatar, o Augusto Aras se omitiu no seu papel institucional. Não seria o caso, porque isso representa um desrespeito do chefe do Ministério Público ao trabalho realizado pelos senadores. Não seria o caso de representar o Augusto Aras por prevaricação ou omissão? Eu acho que antes disso seria o caso de chamá-lo para se explicar dentro do Congresso Nacional. Eu assino qualquer documento nesse sentido, o problema é que não vai para frente. Né? Agora, muito menos, porque agora a desculpa sempre. Bom, primeiro que esse assunto acabou já ficando intempestivo, mas sempre a discussão: estamos em ano eleitoral, não vamos fazer. Mas, como eu disse, eu costumo assinar qualquer requerimento para esclarecimento de informação. Existem vários instrumentos pela Constituição e pelo regimento interno, mas essa é uma decisão política, Cláudia. A gente vive num órgão colegiado, que é o Senado Federal, e muitas vezes a gente não consegue as assinaturas necessárias para levar adiante uma pauta que a gente acha importante. Mas você me permite, com isso, só esclarecer, até quem está nos ouvindo, né, falar, CPI só acaba em pizza. Essa CPI não acabou em pizza. Nós fomos até o limite do nosso dever e do nosso poder constitucional. Acabou ali, levamos para as autoridades competentes, nós não podemos ser responsabilizados pelo que eles deixam de fazer. Né? Embora em alguns casos que não há foro privilegiado, em alguns casos desse sentido, eu acredito que a justiça de primeira instância tem avançado em alguma coisa, mas infelizmente cada semana a gente vê, foi arquivado esse processo, ou foi arquivada essa denúncia, ou não foi denunciado, foi o processo mesmo preliminar, já foi engavetado. Terceira via, nós vimos ela batendo cabeça aí ao longo dos meses. Candidaturas que surgiram de baixo para cima, em discussões entre os próprios caciques partidários. Tivemos vários nomes que apareceram e que foram ficando pelo caminho. O próprio nome do Sérgio Moro, o João Dória, né? E depois ali um racha que acabou levando o Luciano Bivar a lançar a candidatura própria. A senhora participou dessas conversas todas. O que deu errado aí? Eu acho que o que deu certo, né, Cláudio, no meu caso em específico, acho que assim, no sentido que deu errado, então vamos lá, para não dizer que nada deu errado. Deu errado a questão temporal. Poderíamos ter conseguido chegar num denominador comum mais cedo, né? Pelo menos 30 dias antes. Houve depois uma discussão ali de qual que seria o critério, isso atrasou na escolha. Mas eu vou para o lado que deu certo, né? Até porque a eleição nem começou. Nós éramos 8 pré-candidatos. Eu era, como é que se fala, azarona ou azarã? Né? Já sei que vai ter piadinha depois sobre isso, mas enfim, eu era aquela que ninguém acreditava, e tinham razão no primeiro momento. Eu estava ali, haviam nomes aos quais eu assim, convivo com eles e respeito muito, do ex-ministro da Saúde, meu colega particular amigo Mandetta, Luciano Huck ainda lá atrás, Sérgio Moro, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e tinha uma menina lá, uma senhora lá do Mato Grosso do Sul, uma senadora que briga, que tem coragem de dizer o que pensa, que enfrenta as coisas, mas que não tinha sido ministra de Estado, que não tinha sido presidente do Congresso Nacional. E todos foram, de alguma forma, ficando pelo meio do caminho. Eu faço uma brincadeira, porque eu gostava, quando criança, de desenho animado, aquela história do Tom e Jerry, né? Tem uma cena em que todos os gatinhos, inclusive o Tom, estão com uma arma na mão, e aí o comandante fala assim, né, tropa, quem quiser ir para a guerra, dê um passo à frente. Todos deram um passo para trás, ficou só o Tom com a arma em punho, né? E todos deram um passo para trás, quer dizer, eu continuei ali, pronta para servir o Brasil, para representar esse centro. E acredito que nós temos um centro democrático. Luciano Bivar, por outras razões, entendeu que, no primeiro momento, teria que fazer um voo solo, mas é uma pessoa que respeita e que nada impede da gente estar conversando lá na frente. Agora nós já conseguimos unir os maiores partidos tradicionais do Brasil, MDB, PSDB e, repito, Cidadania, que é impressionante o vigor e energia de Roberto Freire, um entusiasta da democracia, um defensor até pela história de vida que tem, e se soma conosco, e nós vamos procurar outros partidos, nós vamos estar procurando o Podemos, nós vamos estar conversando com a União Brasil, não existem portas fechadas na política, mas nós hoje temos uma candidatura do Centro Democrático. Ela se faz presente até porque, como eu disse, outros resolveram
buscar outros caminhos e sair candidatos disputar outros mandatos eletivos. Na escolha do vice, há sempre uma discussão sobre a complementariedade, né? Então, o próprio Lula escolheu o Alckmin tentando alcançar esse voto de centro, de centro-direita, enfim. Qual é o seu vice ideal? O que ele complementa? Vamos lembrar que nesse centro eu deixo de ser candidata do MDB. Eu não sou mais a candidata do MDB. O MDB, inclusive, fez a terceira e lá atrás, agora há pouco tempo, reunião da executiva, e 90% deu aval, sabendo que nós agora representaríamos um centro. Eu sou candidata do MDB, eu sou a candidata do PSDB, eu sou a candidata do Cidadania. Então, isso é importante. Dentro desse processo, desse grupo, ficou acertado que o PSDB indicará um nome. Eu sei que o PSDB tem grandes homens e mulheres públicos, tenho certeza que vai escolher o melhor nome para complementar a minha chapa. Sei que a sua pergunta, e não vou fugir dela, está relacionada pelas notícias dos últimos dias de que Tasso Gereissati poderia ser o meu vice. Eu sou suspeita para falar de Tasso, porque Tasso é um irmão político meu, né? Nós temos uma ligação umbilical. Eu, quando presidente do Senado, como presidente da CCJ, eu indiquei para relatar grandes projetos, inclusive a própria reforma da Previdência, e nós trabalhamos juntos. E ele é, de alguma forma, um mentor. Eu escuto sempre os grandes homens públicos que confio, que tem muito que aprender na política. De vez em quando ligo para o senador Pedro Simon, estive falando com ele recentemente, falo sempre com o Tasso Gereissati, pessoalmente, por telefone, tinha na Antônia Anastasia uma grande referência. Então, claro que se o PSDB escolher senador Tasso Gereissati, será um grande prazer, um grande orgulho caminhar lado a lado com este, um dos poucos homens públicos que ainda honram, né, daquela velha guarda, a história de um homem íntegro, ético, compromissado com a população brasileira e que tem experiência, porque já foi governador de um grande estado como o Ceará. A senhora, ao longo da nossa entrevista aqui, fez N referências a políticos tradicionais, a políticos históricos. A senhora é filha de um político, também política. Nós, muitas vezes, temos a impressão, do lado de fora, que a política brasileira é um consórcio familiar, são capitanias hereditárias ainda. Há pouco tempo eu publiquei um artigo justamente falando de todos os candidatos da terceira via, com exceção do Sérgio Moro, que o pai era professor, todos os outros são filhos ou netos de políticos. Há pouco tempo saiu uma reportagem mostrando que 18 candidatos a governos estaduais são filhos ou netos de políticos. Aí eu gostaria da sua defesa como política, como filha de um político, a sua defesa dessa política tradicional, hereditária. Não seria o caso de renovação? Por que defender a permanência das mesmas pessoas por tantos anos, décadas, muitas vezes? Nós temos aí políticos 30, 40 anos de Congresso. Qual a sua defesa para essa classe? Não, eu não defendo, Cláudio, até porque a minha família não é uma família de políticos, tem uma família muito grande, só meu pai. Eu demorei 4 anos para aceitar, eu não fui preparada para entrar na vida pública, ao contrário, até porque eu venho de uma família muito tradicional, árabe, eu venho de uma família libanesa, e fui sempre criada assim, a ter toda a liberdade de estudar, de falar política, de ser revolucionária se precisasse. Eu sempre fui muito à frente do meu tempo na luta por direitos, especialmente dos direitos das mulheres, os mesmos direitos das minorias, e meu pai teve que ser convencido a me convencer a ser candidato. Isso é história, está lá no meu estado. Tanto que era para eu ser candidata, na época que um candidato Baixa, não sei em que ano, foi candidato, e foram falar na casa do meu pai, ela precisa ser candidata, porque eu dei aula 12 anos de direito administrativo para jovens, eu comecei quando eles tinham a minha idade, eu dei aula no último ano de direito, então eu entrei com 22 anos e dava aula para pessoas que tinham mais ou menos essa idade. E eu dava aula em salas de mais de 100 alunos, eu dava aula de segunda a quinta, de manhã
das 7 da manhã às 11h40 da manhã, e de noite das 7 às 10h40 da noite. Então, eu tive só numa faculdade quase 4 mil jovens, no estado pequeno é muita coisa, que hoje são promotores, juízes. Ao lado disso, eu fui 6 anos servidora na Assembleia Legislativa, eu fazia discursos, eu preparava projetos, eu entendia do direito. As pessoas, e eu gostava de falar, de questionar, as pessoas falavam para o meu pai, mas Rames, como que você não vai colocar essa menina para fazer política? E eu sempre incentivei dentro de sala de aula os meus jovens a entrar para a vida pública. E eu demorei 4 anos, até que eu resolvi ser candidata, falei, eu vou experimentar, e eu sempre tive voo solo, lamentavelmente, porque tenho o maior orgulho do meu pai. Por que eu digo voo solo? Porque no meu primeiro ano de prefeita, meu pai descobriu um câncer, já não pôde, ficou muito doente, morreu no segundo ano da minha primeira gestão. Então, eu faço política há mais de 16 anos sozinha, assim, sozinha não, porque todo o esfinamento, o espírito público do meu pai eu tenho dentro de mim. Eu acho que o grande problema não está na hereditariedade, desde que o filho seja bom ou melhor que o pai. Eu não sou melhor que o meu pai, já quero deixar claro isso. Mas, assim, o problema está em que nós não estamos, eu falo isso até como professora, o problema é que nós não estamos conseguindo, porque a política hoje ela é tão mal vista, porque a gente não honra o cargo que tem, que a gente não está conseguindo estimular os nossos jovens, as mulheres agora estão começando a voltar a querer fazer política. Não estamos conseguindo estimular os nossos jovens a fazer política. Eu sou uma entusiasta, eu tenho filhos políticos jovens que, como prefeito, eu consegui até hoje, estão na vida pública, sou uma entusiasta. E se eu voltar um dia para a sala de aula, que eu quero voltar, né, vou continuar defendendo que o futuro do Brasil depende da energia, da força e do amor que só os jovens têm dentro de si. Para encerrar, aproveitando como gancho essa sua história como professora, educação, a senhora já mencionou aqui como uma das prioridades numa eventual gestão. De fato, a educação ela deveria estar no centro de qualquer política governamental. Nós passamos por uma pandemia em que o ministro da Educação se mostrou omisso. É o mesmo ministro que hoje está sendo investigado por um suposto esquema aí de intermediação, tráfico de influência, direcionamento de recursos públicos do MEC. O Centrão brigou para poder ter o controle do FNDE por causa do seu orçamento bilionário. Nós vemos várias discussões, inclusive em relação à questão do Fundeb, para garantir repasses, etc. e tal. Quando a gente vai para a ponta, a gente percebe que esse dinheiro nunca chega. Ou quando chega, chega de uma forma distorcida. E aí eu trago para a nossa conversa o exemplo recente também, publicado pela imprensa, de uma emenda que foi para uma escola do interior lá de Alagoas, inclusive terra de Arthur Lira e de Renan Calheiros e de Fernando Collor, para a compra de kits de robótica para uma escola que não tinha nem água encanada, não tinha água para dar descarga no banheiro. Primeiro, se a senhora fosse ministra da Educação, o que a senhora teria feito na pandemia? Segundo, como garantir que esse recurso chegue na ponta e seja bem aplicado? De trás para frente, se me permitir, nós temos que reconstruir o Ministério da Educação, inclusive tirando a cultura dele. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. Né? No meu governo, o Ministério da Cultura vai ter o seu espaço. Espaço de fala, espaço de voz, o espaço que possa representar toda a diversidade maravilhosa que é a cultura brasileira, em todos os sentidos, na dança, na música, no artesanato, enfim. Reconstruir o Ministério da Educação e trazer para dentro da educação, do Ministério da Educação, especialistas, pessoas que têm experiência e que não falta no Brasil, é experiência. Nós temos inúmeros institutos no Brasil que têm projetos maravilhosos, praticamente todos são melhores do que está acontecendo isso aí. E parar com essa mania, o PT tinha mania de só resolver o problema da universidade, que era uma forma de lavar as mãos em relação ao que verdadeiramente é a base para se chegar na universidade, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Deixar claro para o ministro da Educação, ou se eu fosse, já que você está perguntando, respondendo a segunda pergunta, ministro da Educação dizer o seguinte para o presidente da República: a União coordena a educação no Brasil, coordena com os municípios o ensino infantil e o ensino fundamental e coordena com os estados o ensino médio. Com essa coordenação, a gente distribui os recursos de acordo com as suas necessidades, basicamente 5.
a valorização do professor, que não é só financeira, passando por uma rigorosa análise de como estão sendo os cursos de pedagogia de quem ensina, uma formação realmente de professores, melhor formação de professores, inclusive valorizando, pagando melhor esse professor que estiver mais bem avaliado, uma infraestrutura geral, garantindo o mínimo, como você diz, de água encanada nas escolas, prioridade absoluta, o dinheiro tem para a educação, nós temos o Fundeb, nós temos que gastar um percentual do PIB brasileiro, os estados e municípios, o município 25%, o estado também um valor um pouco menos que isso, trazer conectividade digital, e o 5G está aí, para agora que tem a obrigação de fazê-lo, escola em período integral. A criança tem que, lugar de criança é na escola, aprendendo, convivendo, se socializando, né? Então é isso. Mas, de novo, não vou me delongar, com um olhar muito especial nas duas pontas. No ensino infantil, com creches, porque a formação da nossa criança, especialmente de 2 a 5 anos de idade, até para que as mães possam trabalhar, e a gente tirar da rua os nossos jovens nem, que nem estudam nem trabalham, porque eles chegam no ensino médio e eles não têm um tablet na mesa, eles não têm conectividade, eles não gostam de uma determinada matéria e não podem escolher. Português e matemática, a reforma do ensino médio do Temer mostrou isso. Essencial, as outras matérias alternativas eles escolhem, o que eles só não podem escolher é ficar pouco tempo na escola. Nós temos que aumentar a carga horária, com professores competentes, uma infraestrutura mínima, igual, e conectividade digital. Este é o parâmetro de que o ministro da Educação precisa fazer, com eficiência, com espírito público, e, obviamente, a gente, sobre orçamento secreto e sobre a questão financeira, não preciso nem dizer, porque eu perdi uma eleição para presidente do Senado por conta disso, e a minha consciência ninguém compra. Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB, do PSDB e do Cidadania à presidência da República. Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista. Eu que agradeço. O programa aberto para futuras colaborações. Muitíssimo obrigada, Cláudio. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de poder conversar com o seu público. Um abraço. Boa sorte na campanha.